Nesses últimos dias a gente tem falado sobre paternidade espiritual e sobre morrer para Cristo, não é isso? Daí a gente tem recebido bastante revelações. Inclusive Alan compartilhou algo comigo, né, sobre 4 níveis de paternidade, que eu vou até compartilhar com os irmãos. Não é exatamente o que eu quero falar não, mas eu quero compartilhar. A primeira paternidade é a paternidade de Deus. Amém? Porque Deus, Ele é o Pai de todos, não é? Deixa aqui, quando eu der um toque, você pode deixar. Deus é o Pai de todos, não é? Segundo nível de paternidade é a geracional, onde eu fui gerado. Essa aqui é a minha paternidade. Todo mundo tem um pai que é Deus, amém? Essa paternidade aqui é a geracional. Foi de onde eu surgi, dessa paternidade, do meu pai espiritual, que vem de geração em geração em um espírito, em uma unção. Houve muitas coisas que aconteceu para que Deus me colocasse dentro dessa paternidade. Amém? E o terceiro é a paternidade espiritual. Que diga para sua irmã assim: todos nós temos que ter um pai espiritual. Lembra de Mateus, lá capítulo 1? Você pode até ir aí, deixa o dedo em cima. Mateus capítulo 1, eu repito muito o versículo, viu? E eu vou estar repetindo muito o versículo. Amém? Diz assim: livro da geração de Jesus. Tem alguns que de genealogia, né? Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A paternidade principal é de quem? A de Deus. Amém? E a segunda paternidade agora já vai entrar, né, nessa paternidade espiritual. Ó, que Jesus Cristo era filho de quem? De Davi. E Davi era filho de quem? De Abraão. Tá vendo? Por que nós temos focado muito nisso? Porque lembra que eu expliquei bem direitinho a todos que paternidade espiritual é uma ligação espiritual forte. Quem entendeu isso? Amém? Por isso que Alan ministrou esses dias aqui e disse assim: muitos vão sair, mas muitos vão chegar. Só que os que vão chegar serão filhos. Estão entendendo? Porque quem é os filhos? Os filhos são aqueles que são gerados. Quem está entendendo isso aqui? De uma linhagem espiritual. Eu estou falando de uma linhagem espiritual. Diga assim: a família Filadélfia. Filhos. Diga assim: família Filadélfia é renovada em Cristo. Tem muitas Filadélfia, né? Mas essa é renovada em Cristo. Então, a família é uma Filadélfia renovada em Cristo, ela vem de uma geração de paternidade, que é pais gerando filhos, que filhos vão gerar filhos. Diga para seu irmão: um dia você vai ser pai. Ou mãe, né? Mas dentro da visão espiritual, dentro da fé, dentro do amor, dentro da mesma palavra. A Bíblia não diz assim que Deus determina a bênção quando tem unidade. O que é unidade? Então tudo debaixo de um propósito, não é assim? Lembra que eu falei isso? Estou só dando uma recapitulada. Mas diga para seu irmão: Deus ainda vai te pegar hoje. Então, nós temos tudo nessa cobertura de paternidade. Por quê? Porque você está sendo gerado. Você pode ser pai
de uma pessoa que não mora nem aqui, mora em outra cidade, em outra nação, em outro país, mas que ela está ouvindo você, está ouvindo a sua palavra, ela está aprendendo com você, ela vai ser filho seu. Quem está entendendo isso aqui? Aí está que está enquadrado em quê? Em filhos espirituais. Ela vai andar nas mesmas pisadas do seu pai espiritual. Amém? E vai crescer. Então, automaticamente você está debaixo da mesma unção. Amém? Diga para seu irmão, debaixo da mesma unção, do mesmo propósito, na mesma cobertura. Diga que se houver honra dentro da paternidade, diga para seu irmão, se houver honra dentro da paternidade do seu pai, você vai crescer, você vai progredir, você vai ter sucesso e você vai ser abençoado. Diga para seu irmão, o propósito do diabo é tirar você da paternidade. Esse é o propósito de Satanás, tirar você da paternidade. Então os filhos que forem gerados, por isso que eu comecei a entender. Eu comecei a entender quando Deus foi esclarecendo essa revelação para nós. E a gente vem buscando muito sobre isso. Eu comecei a entender, Tiago, bem direitinho, que muitas pessoas não são filhos meus. Amém? Muitos são, mas muitos não são. Quem são os filhos? São aqueles que foram gerados por mim. Quem vai ser seus filhos? Aqueles que foram gerados por você. Isso é uma paternidade o quê? Espiritual. E se torna uma genealogia espiritual. Amém? E o filho... Quando a gente pega todos aqueles textos da Bíblia, Tiago, que fala sobre filho honra pai, não ire o seu filho, tanto aquele serve para o natural como serve para o mundo espiritual. Amém? Quem está lembrado de Elias e Eliseu? Eliseu, quando Elias chamou Eliseu para ser discipulado por Elias, Elias era quem? Que para quem não conhece, Elias era profeta do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Eliseu chegou e jogou o manto sobre Elias jogou o manto sobre Elias. E quando ele jogou o manto sobre Elias, né, que Elias recebeu aquele manto, Elias estava trabalhando com o quê? Com algumas juntas de boi, não sei quantas eram, mas estava trabalhando lá, arando a terra. Aí Elias era profeta, chamado por Deus. Elias foi e fez o convite, segue. Aí Eliseu disse, deixa eu ir me despedir do meu pai. Ele foi e voltou. Quando Eliseu voltou, Eliseu pegou tudo o que tinha, as ferramentas de trabalho. Isso aqui já entra no lado de morte. Não é? Quem está entendendo isso? Que morte? Não é morte espiritual. Morrer, diga para seu irmão, morrer para o mundo, para o seu ego, para os seus sentimentos, acabar com você. Porque agora Deus estava dando um propósito para Elias. Deus estava dando um propósito. Paternidade e morte espiritual, eles andam juntos. Morte espiritual não, perdão, morte para o seu eu. Então, quando Eliseu voltou, que ele encontrou Elias, a Bíblia diz que ele pegou seu equipamento de trabalho, e, se eu não me engano, fez uma fogueira, tu lembra? Não foi, profeta? Botou fogo, não foi? Irmão Diego, lembra? Se eu não me engano, ele fez uma fogueira. Eu sei que, resumindo a história, ele se livrou do seu equipamento de trabalho. Amém? Não estou falando de você se livrar do seu equipamento de trabalho, não. Isso é algo específico com cada um. Amém? Mas vai ter coisas, diga para seu irmão, vai ter coisas que Deus vai pedir para você começar a se livrar. Amém? Porque Deus tem falado assim para mim. Esses últimos dias Deus tem falado assim para mim. Você ensinou a fé para seus filhos. E os seus filhos ficaram inchados. Amém? Por quê?
Porque eu ensinei a pessoa a determinar, a confessar a palavra. Muitos eram curados pela sua própria fé, coisas começaram a acontecer. Mas e o segundo lado? Qual era o segundo lado? O segundo lado, meu filho, era você começar a entender que você precisava morrer. Quem está entendendo? Porque a Bíblia diz que a semente, quando ela é lançada no solo, se ela não morrer, ela não vai produzir fruto. E quando você começa a morrer para o mundo, morrer para as coisas dessa terra, você vai começar a produzir fruto. Aí nessa hora Deus vai começar a te abençoar. Quem está entendendo isso aqui? Não adianta eu deixar a igreja inchada, cheia de fé, cheia de palavras, mas ao mesmo tempo uma igreja sentimental, ao mesmo tempo uma igreja carnal, ao mesmo tempo uma igreja que quer conquistar dinheiro de todo jeito, quer usar a fé de todo jeito, mas não é tratada por dentro. Quem está entendendo isso? Dá uma glória a Deus. Aí Deus vai, pode colocar o fundo musical. Aí Eliseu vai, larga tudo e começa a acompanhar Elias. Amém? E aí começa a paternidade entre Elias e Eliseu. Elias, para onde Elias ia, Eliseu estava junto. Amém? Presta atenção. Aumente só um pouquinho. Não tem como seu pai espiritual estar 24 horas com você. Diga para seu irmão, não tem como ele estar 24 horas com você. Não tem como ele estar todo dia. Não tem como, porque tem pessoas que começam a reclamar assim, dizer, parece que o pastor me abandonou. Diga para seu irmão, ele não te abandonou não. É mais fácil você ter abandonado a paternidade que Deus deu a você, mas ele não abandonou. Porque o pai está com os braços abertos 24 horas à espera do seu filho. Quem está entendendo isso aqui? Diga para seu irmão, seu pai não abandonou você. De forma alguma. Ele está 24 horas com os braços abertos. Por isso que as letras começaram a saltar para mim quando eu comecei a entender o que é paternidade espiritual. Porque primeiramente eu comecei a sair da religiosidade. Diga para seu irmão, Deus está levando você para o lugar da cruz. Deus está levando você para um lugar que você não espera, para tirar as religiões de dentro de você, para tirar o ego, para mudar você, para arrancar a raiz, essa raiz travada. Foi necessário esses dias, porque cada pessoa tem raízes dentro de si. Cada pessoa tem, irmão, tem raízes que não são boas. Estão entendendo? Cada um se analise. Diga para seu irmão, cada um se analise. Comece a ver você, porque você vai encontrar as raízes. Você sabia que existem níveis de morte? Quem sabia disso? Eu não estou falando de morte espiritual não, viu? Estou falando de morte. Vontade, quem pode dizer mais? Vontade da alma, só um pouquinho. Vontade da alma, quem pode dizer mais? Carne, quem pode dizer mais? Emoções, desejos, eu me lembro. Eu vou começar agora a tratar. Vamos começar a tratar agora. Porque a paternidade ela é ligada com a morte. É. Quem quer crescer aqui? Diga, o seu pai está jogando você no lugar da cruz. Quem está lembrado da mensagem de quinta? Jesus disse, Pedro, quando você era menino, espiritualmente falando, quando você era menino espiritual, você queria fazer o que você queria,
você fazia o que você queria fazer, Pedro. Quando você crescer, Pedro, vão te levar para um lugar onde você não quer ir. Quem está lembrado disso? Eu sei que tem muita gente que não estava aqui, não viu, por isso que eu estou falando nisso. Pode dizer para seu irmão, quando você começar a crescer espiritualmente, Deus vai começar a levar você para um lugar que você não quer ir. Jesus estava falando de que tipo de morte Pedro ia morrer. Aleluias. Diga para seu irmão assim, querido, olha, Deus está começando a te empurrar para baixo. Ele está colocando você lá embaixo, está trouxendo você para você se reconhecer. Diga para seu irmão, você tem que se reconhecer quem você é, qual é a tua natureza, quais são teus sentimentos, o que tem dentro de você. Diga para seu irmão, se você der lugar, se você der lugar, quando você estiver bem moídozinho, é a hora, meu filho, é a hora de Deus começar a te levantar, é a hora de Deus começar a te abençoar, é a hora de Deus começar a te entregar coisas. Começou assim comigo. Eu comecei a pensar nisso e me lembrando, meu Deus, como eu era. Porque alguém ligou para uma irmã de Daniel, não vou falar o nome não, já falei. E disse assim, a irmã de Daniel estava doente. E ele falando no telefone, grosso com ela e dizendo assim, como se não acreditasse que ela estivesse doente, ela no hospital, mas ele queria que ela tivesse com ele. E começou falando bem carrancudo e bem grosso com ela. E eu comecei a me lembrar da minha vida como era antes. Eu era desse jeito. Você está entendendo? Eu tinha um comércio, Tiago, eu me lembrava que eu chegava no meu comércio, eu era um jumento com meus funcionários. Tiago jogando bola, já vi. Eu era bruto. Eu era um cavalo. Aí Deus começou logo a mostrar a mim os níveis de morte. Porque quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, vai começar, primeiramente, o novo nascimento dentro de você. Você é nascido em Cristo, não é assim que acontece? Segundo lugar, Deus vai começar a tratar com você em algumas áreas. É assim que acontece? Aí Deus foi tratando em mim na área da ignorância. Amém? Deus começou tratando em mim na área da ignorância. E eu fui progredindo. Comecei a ir para a igreja e Deus começou a tratar em mim na área agora da igreja. Porque na época eu tinha ciúmes. Eu tinha ciúme. Se eu estivesse louvando, eu tinha ciúme. Eu tinha ciúme se eu não fosse colocado para ministrar, para pregar. Eu tinha ciúme. Deus começou tratando. Mas essas raízes estavam dentro de mim, ó. Continuava ali dentro de mim, as raízes. Foi crescendo. E as raízes dentro de mim. Olha para seu irmão e diga, Deus sabe as raízes que estão dentro de você. Que você que tem que se analisar e olhar o que Deus precisa tirar da nossa vida. Eu estava tão impressionado porque quinta-feira retrasada, o missionário Alain veio ministrar aqui. Eu estava ali sentado, observando. Ele é um filho da paternidade minha, porque ele foi gerado pela mesma visão, pelo mesmo propósito, a mesma unção. E eu observava ele sentado ali. Eu tinha dito a ele antes de ministrar, olha, tu pode ministrar até umas 9h10 mais ou menos. Quando ele começou a ministrar, e eu observando ele ministrar ali, eu digo, meu Deus, a mensagem estava tão boa, mas tão boa que eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Porque eu queria que ele prolongasse de 9h10. Mas eu não podia parar e dizer a ele. Mas Deus é tão bom que Deus deixou ele passar
Parece que ele esqueceu, não viu nada, deixou ele passar. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso era uma raiz minha antes, que eu tinha, que eu queria só aparecer. Está entendendo, Tiago? Eu queria que tudo fosse eu, mas eu não desejava. São sentimentos, eu estou falando de sentimentos que tem dentro de nós. Eu estou trazendo alguns sentimentos que eu estou expressando para você se analisar quais os sentimentos, quais as raízes que estão travadas e que precisam ser quebradas da tua vida. Olha, diga para seu irmão, Deus está te levando para um lugar de cruz. Cruz é lugar de vergonha. Cruz é lugar de vergonha. Cruz é lugar de humilhação. Cruz é lugar de renúncia. Cruz é lugar de mostrar. Olha, diga para seu irmão, quando você passar por esse lugar, quando você passar por essa cruz, igual a Jesus passou, aí vai chegar um momento, diga, depois de 3 dias, depois de 3 dias, vai chegar o momento de você ser glorificado. Aleluia. Isso é que mensagem é essa, pastor? É uma mensagem de reflexão. Diga para seu irmão, o que é que está aí dentro de você? Você sabe. Porque esses dias eu estava em casa. Eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não aceito. Diga para seu irmão, inveja, ciúmes, qualquer sentimento travado. Diga, tira isso de dentro de tu. Diga, contendas, questionamentos. O que é que está travado aí dentro de você? Ofensas. Digo, o que é que tem aí dentro de você? Porque se você parar e começar a se olhar, você vai ver o que está atingindo você por dentro. Você vai ver o que está ferindo você. Você vai ver que por dentro você tem uma trave. E nós é que estamos errados. Às vezes a gente quer estar certo, mas é nós que estamos errados. Deus está levando o seu povo a passar pela cruz. É lugar de vergonha. É um preparamento espiritual. Rabacalabra suribicanda rabaxéria. Oh, aleluias. Aleluias. Por que eu estou falando isso? É o Senhor que está me guiando. Pastor, parece que não vai mais lá em casa não, ele me abandonou. Estou batendo na mesma tecla. Fala, Espírito Santo. Aleluias. Às vezes eu dou uma fugidazinha, isso é o Espírito, viu? Eu vou voltar. E eu estava lá em casa. E eu encontrei algo dentro de mim que não presta, eu não queria. Eu disse, Senhor, isso não é do meu coração, eu não tenho esse sentimento. Isso não é do meu coração, Senhor. Eu sei que é da minha alma, do meu sentimento, mas não é do meu espírito, porque quem é nascido de novo, ele é limpo por dentro. Mas a alma, o sentimento, a carne ainda são sujas. Aí eu fui dizer, Senhor, tira isso de dentro de mim, Senhor, então eu não quero mais viver. Aleluias. Eu orei desse jeito. Tira isso dentro de mim, eu não quero mais viver. Diga para seu irmão, sentimento de superioridade. Seja qual for o sentimento, está aí dentro de você travado, meu filho. Deus quer arrancar isso. Os filhos, diga para seu irmão, os filhos, os que foram gerados dessa paternidade que Deus deu, eles vão permanecer porque eles querem, eles desejam, mas os filhos, eles não podem permanecer. Por isso que eu comecei a entender. Primeiro, Deus não está falando de religião, porque há quem diga assim, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da Universal, você não é nada,
você está sem um pai espiritual na sua vida. Alguém que você se inspire, alguém que você seja guiado, alguém que você ouça, alguém que você quer estar perto, alguém que você quer estar debaixo do mesmo manto, alguém que você honra. Quando a Bíblia diz filhos, diga comigo, filhos, honre o teu pai e a tua mãe, que é um mandamento com promessa. Você, filho, tem a obrigação de honrar também o seu pai espiritual. Está entendendo isso aqui? Mandamento com promessa, para que tenha longos dias de vida, diga longo dia de vida, para que tudo te corra bem. Aí eu estava no meu quarto, na cozinha, clamando: Senhor, eu não quero, Senhor, isso em mim. Se for para estar aqui, esse sentimento for para estar aqui, o Senhor tire minha vida. Pode tirar, Senhor. Eu não quero isso na minha vida. Pergunta para seu irmão: você quer mudar mesmo, querido? Você está preparado para mudar mesmo? Você está preparado para aguentar mesmo? Você está preparado para suportar mesmo? Você está preparado para passar por aquilo que tem que passar? Se Deus te estiver levando no lugar da cruz, você está preparado para suportar? Quem sabe tocar é aquele hino, é Tiago, né? Eu vou passar pela cruz, é tu? Pega o violão ali, dedilha ele. Deixa o fundo musical enquanto ele dedilha. Glória a Deus. Aí eu clamei a Deus. Glória a Deus, irmão. Eu pedi: Senhor, tira. Glória a Deus, Ele tirou. Deus está entrando em intimidades profundas aqui dentro. Quem está percebendo isso aqui? Eu não quero uma igreja inchada, não. Eu não quero... Meu Deus, por que o Senhor não me abriu um entendimento antes? Eu gostava tanto de pregar sobre fé e eu amo pregar sobre fé. Confesse. Vem teclado, Nilton, para preencher um pouquinho aqui. Confesse. Eu pregava: confesse a palavra, faça isso. E eu estava vendo os resultados, mas eu não estava percebendo que a igreja, a paternidade que o Senhor me deu. Diga: você é filho. A paternidade que Deus me deu, estava crescendo adoecida. Estava crescendo doente. Quem está entendendo isso? Porque eles enxergavam agora outra área, outro nível. Se eu não for abençoado financeiramente, é porque eu acho que Deus não está comigo. Claro que eu não ensinava isso, mas as pessoas não tinham noção. Deus começou a me mostrar que ela estava recebendo a mensagem de outra forma. Estavam ficando inchadas. Aí foi onde o Senhor disse: pode preencher. A igreja está ficando doente. A igreja precisa morrer. Olha para cá, deixa os instrumentos ali. A igreja precisa... Eu queria saber explicar a palavra que está aqui dentro de mim, porque eu não consigo explicar. Diga assim: que diminua eu e que cresça o Senhor. A igreja precisa aprender o que Paulo disse. Paulo disse assim: aprendi o segredo, sei quando tenho fartura, sei quando estou passando necessidade. Quem está entendendo isso aqui? Aprendi o segredo. É isso que Deus está querendo de nós. Deus está querendo de nós levar para um lugar, levar a gente para um lugar de morte, um lugar de se esvaziar completamente. Se esvaziar, diga comigo: se esvaziar completamente. Aleluia. Pergunta para seu irmão: de que adianta o sucesso? Pega o microfone, Fabrício. De que adianta o sucesso se você não entender o que é passar pela cruz? De que adianta carro
se você não entender o que é passar pela cruz? De que adianta móveis, casa, se você não entender o que é passar pela cruz? Se você não entender que esse sentimento, essa trava que fica dentro de nós, ela tem que sair, que a gente tem que aprender a morrer. Diga para você, irmão, que você tem que aprender a desejar o crescimento do seu irmão, que você tem que ficar feliz com a felicidade do seu irmão, não só com a sua, antes o teu próximo, antes aquele que está sobre você. Está entendendo isso? Dois conceitos dessa palavra. Continuando, isso é a continuação da palavra de quinta. Sobre morte. Segundo, permaneça, diga para o seu irmão, permaneça no manto dessa paternidade espiritual. No final da jornada de Elias, não canta agora não. No final da jornada de Elias, bem no finalzinho da jornada dele, Elias disse assim: fica aqui que eu vou para tal lugar. Eliseu era filho. Aí Elias disse: não, jamais. Para onde tu fores, eu irei. Elias volta a dizer: fica aqui que eu vou para tal lugar. Eliseu diz: não, para onde o Senhor for, eu vou. Eliseu era filho da paternidade de Elias. Aí Elias faz uma pergunta: me pede alguma coisa? Aí Eliseu vai dizer assim: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Olha para seu irmão e diga assim: olha, se você tem princípio de honra, se você não sai do pé do seu pai, se você está seguindo o seu pai espiritual, se você se considera filho dessa unção, filho dessa paternidade, filho dessa visão, pode se preparar para a unção dobrada cair sobre a sua vida. Isso é um segredo espiritual, meu filho. Tem muitas pessoas que estão alinhados nessa paternidade e estão sendo abençoados. Os que estão alinhados na paternidade, eles estão sendo abençoados. Vocês não sabem o quanto estão sendo abençoados. Foi aí onde caiu a ficha minha. Meu Deus, eu não vou mentir não, irmão, eu sempre tinha um mau sentimento dentro de mim. Era outra coisa sendo tratada dentro de mim também. Porque eu dizia assim: meu Deus, por que os meus irmãos não estão comigo aqui? Meus irmãos de sangue. Paternidade, isso aqui é uma paternidade biológica, naturalmente falando, né? Quando eu comecei a entender sobre a paternidade espiritual, que eu comecei a entender que nós não temos igreja, nós temos uma linha, uma paternidade, um pai espiritual para nós seguirmos. Aí que eu comecei a entender que o pai gera o filho, aí eu comecei a entender: ah, Senhor, Deus foi e me mostrou, porque meus irmãos não foram gerados por mim dentro da paternidade. Não tinha como eles estar aqui. Teve dois até que tentou ficar aqui, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque ele não foi gerado. Ele não era filho. Quem está entendendo isso aqui? Glória a Deus. Ele não era filho. Se eles fossem filhos, ele tinha permanecido. Está entendendo? Então não tinha como. Aí aquilo deu um refrigério no meu coração. Mas Deus foi e disse assim: já vem confirmando. Depois dessa revelação de paternidade, Deus vem confirmando: gerações de filhos dentro dessa visão vai ser gerado. Filhos dessa paternidade que serão filhos seu também. Você tem um propósito de avançar com essa palavra, de avançar com essa fé, de transmitir essa fé, de gerar outros filhos, de cuidar, porque essa palavra, ela vai percorrer as 4 nações. E os filhos, eles vão honrar o pai.
E o pai vai diminuir para que os filhos sejam levantados. Eu me lembro, eu comecei a parar e pensar, que eu gosto de pensar muito, meditar. Isso agora eu estou entendendo, meu Deus. Porque muitas vezes nós conseguimos ver alguns filhos, algum filho, ele é mais próximo do seu pai, e sempre a tendência é aquele filho ser honrado pelo pai mais do que os outros, é ou não é? Pela proximidade. Quem está entendendo isso aqui? Na paternidade espiritual é da mesma forma. O manto que está no pai está caindo no filho, nos filhos. Fique de pé aí. Agora eu queria que você dissesse aí, Fabrício vai cantar pelo menos o refrão. Diga para seu irmão: Deus, esses últimos dias vai te colocar no lugar de cruz, no lugar de morte. Mas esse lugar, se você quiser receber, é um preparamento de Deus para que você seja abençoado. Quem crê nisso, levante a mão e dá um glória a Deus. Abracantarabacuri. Diga para seu irmão: se aproxime do seu pai espiritual. Esteja perto dele. Acompanhe a vida dele. Acompanhe a vida dele. Você vai ser abençoado. Feche os olhos. Não quero ir por Feche os olhos, todo mundo. atalhos. Quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar-te o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu quero ver agora a igreja cantar esse refrão. Eu vou passar pela cruz, Arrepender, vou passar pela cruz, e nela morrer. vou passar pela cruz, Que ainda está manchada de sangue. Portanto te amar, vou passar pela cruz. Me arrepender, vou passar pela cruz, e nela morrer, vou passar pela cruz. Manchada de sangue, portanto te amar. E preste atenção, bem baixinho. Você só vai ser curado. Isso aqui é algo que é na alma. Quando você se libertar disso. Você só vai ser curado quando você tomar uma decisão de se libertar disso. Agora a pergunta é: você não precisa me dizer o que é? Quem entendeu no Espírito essa mensagem? Você não precisa falar o que é. Mas existem sentimentos travados dentro de você, que têm sido bloqueios. Eu gosto do altar. Eu gosto de derramar tudo no altar. E se você hoje quer derramar no altar, você não precisa dizer o que é, e quiser derramar no altar esse sentimento, isso que tem travado você, eu convido você a vir à frente. Convido você a vir à frente, derramar no altar. Você vir à frente.
derramar no altar. Você precisa só dizer a Deus: são coisas travadas. São coisas travadas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. São coisas travadas. É melhor ser livre, é melhor reconhecer e ser livre. Eu fiz isso e, se for possível, eu vou fazer sempre. Se eu perceber algo na minha vida travado em mim, eu faço igual eu fiz: oh Deus, ou tu tira ou tu me leva, que eu não quero não ficar com isso não. Eu me lembro que quando o missionário Alan pregava aqui, era aquela alegria tão grande. Antigamente eu não achava bom, porque eu queria que fosse eu e não outro. Tá entendendo? Quem tá entendendo isso aqui? É a mesma coisa aqui, Diego. Vamos botar Diego aqui, ele toca bateria. E aí nós começa a desenvolver outro baterista, outro guitarrista, violão, tecladista. E eu dou aquela ordem: ó, começa a compartilhar aí, deixa os bateristas tocar, deixa. E aquele sentimento começa a surgir dentro de Diego. Talvez o baterista comece a tocar até mais do que Diego, está tocando mais do que Diego. E aquele sentimento dentro dele, corroendo dentro de Diego: meu Deus, eu sei o que eu estou falando, eu vivi isso, eu passei por isso. Se for para ter isso na minha vida, eu digo a Deus: tira a minha vida, Senhor, mas eu não quero mais. Eu não quero mais, Senhor. Eu quero ser contente com o meu irmão, com o crescimento do meu irmão. Se for para eu ter, eu não quero. Aí vamos supor, Diego começa com aquele negócio, e o outro baterista começa a desenvolver, e todo mundo gostar dele, e aquele negócio começa a trancar dentro do coração de Diego, aquele negócio. E aquilo ali, meu filho, vai ter que ser tirado da vida dele. Vai ter que ser arrancado. E ele tem que dizer assim: meu Deus, ou tu tira isso de mim, ou leva a minha vida, porque eu não quero esse sentimento dentro de mim. Eu quero ficar feliz. Eu quero olhar para eles: poxa, cara, tu tá tocando muito mais do que eu. Tô tão feliz por você. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. Você está entendendo? É isso que eu quero. Eu quero que a gente aprenda aqui dentro a andar no Espírito. A andar no Espírito. Eu quero filhos aqui dentro, que esteja na mesma paternidade, no mesmo princípio, na mesma submissão, na mesma honra. Eu quero olhar para os filhos e ver os filhos crescendo e dizendo assim: esse aí vai. Eu estou feliz com o crescimento desse. Eu quero ver filhos pregando aqui, eu sentado ali embaixo, olhando aqui, ele pregando mais do que eu. E se eles começarem a pregar, da tampa a voar, e começar a sentir um sentimento ruim dentro de mim, eu vou dizer ao Senhor: eu não quero isso na minha vida. Eu quero que tire minha vida. Mas eu não quero, Senhor. Eu não quero isso dentro de mim. Eu não quero. A forma que eu estou falando pode não ser a sua forma, mas eu quero que você traga para a área que Deus está falando na sua vida. O que é que eu estou dizendo? Você sabe o que eu estou falando. Você sabe. Eu não quero ter isso preso no meu coração. Eu não quero que você tenha isso preso no seu coração. Eu quero que você saiba de uma coisa: eu quero que você cresça.
eu quero que você cresça. Eu quero que você seja mais usado do que eu. Eu quero que você seja mais sábio. A missão do pai é levantar o filho para que o filho dê continuidade. Porque se o filho não dá continuidade, quando o pai morrer, acaba o ministério. Mas se tiver filhos que dê continuidade, o ministério, aquilo que o pai deixou nunca vai acabar. Eu não quero que isso acabe mais dentro de você. Eu não quero que isso saia mais de dentro de você. Eu quero que isso continue. Eu quero que Deus me leve para a cruz. Eu quero que Deus faça como ele disse a Pedro: eu vou te levar para um lugar que tu não queres ir. Dentro dessa igreja tem pessoas que Deus está levando para um lugar que não queres ir. Dentro dessa igreja Deus está levando pessoas para um lugar que eles não querem ir. Mas não sou eu, é Deus que está levando. É Deus que está levando. Se o filho olhar para o pai nesse momento pelo Espírito, ele vai ficar feliz com o seu pai. Se o filho olhar para o pai agora e ficar feliz, é porque ele é filho. Mas se ele começar a olhar de outra forma, de duas uma, ou ele não é filho, ou ele está saindo para um lugar como o filho pródigo saiu. Deus quer arrancar de nós toda trava, meu filho, que está atrapalhando a nossa vida. Quando ele começar a arrancar, é porque chega a hora você começar a ser abençoado. Quando ele arrancar, é porque chegou a hora de você começar a receber as bênçãos do Senhor. Aleluia. Quando ele arrancar, é porque chegou a hora. Agora eu falo com Deus, você agora. Peça para ele arrancar agora. Peça. Peça para ele te colocar na cruz. Leva-me, Senhor, para a cruz. Leva-me, Senhor, ao lugar que eu não quero ir, porque é esse lugar aí que o Senhor vai mexer comigo. Deus está dizendo aqui dentro: eu quero mexer com pessoas aqui dentro. Sabe por quê? Porque Deus quer fazer a gente crescer. Você quer crescer? Quem quer crescer, dá um glória a Deus. Deus quer fazer a gente, levantar a gente para um nível maior, meu filho. Um nível maior. Então diga para Deus agora. Fala aí com Deus agora, você e Deus. Fala para Deus: Senhor, leva-me para a cruz. Fala com Deus: Senhor, pode falar com Deus. Tira esse sentimento de mim. Tira essa trava de dentro de mim, Senhor. Diga: Senhor, não quero, Senhor. Eu quero sair daqui livre disso. Livre disso, Senhor. Eu quero estar com o coração puro. Eu quero estar com o coração em paz. Diga para Deus: eu quero estar com o coração puro e paz. Por toda a minha vida. Isso aqui é um terreno. Por toda a minha vida, companheiro Nildo. Isso aqui é um terreno. São terrenos que quando o fato de você vir aqui, colocar o seu joelho no chão, eu estou enxergando terrenos que vão produzir por 100, por 30, por 60. Terrenos que vão produzir. O rabacalabra suribicandará. O rabacataraba suribicandaraba sobria. O rabacalabra suribicandaraba sobria. O rabacataraba suribicandaraba sobria. 100 por 30 por 60.
Você vai ser terreno bom, meu filho. Você vai ser terreno bom. Você vai ser terreno bom. Você não vai olhar para ninguém mais com inveja. Você não vai olhar para ninguém mais com sentimento mal, não. É terreno bom. Eu estou vendo terreno bom aqui. Terreno bom, terreno bom. Ainda tem terrenos que ficaram, que não quiseram vir para cá. Mas a canca está no coração. A canca está no coração. Mas não cedem. Se não cedem, estão batendo na trave. Se bate na trave, resiste o Pai. Se resiste o Pai, não cresce. Se resiste o Pai, não cresce em unção. Se resiste o Pai, não cresce. Se resiste o Pai, não sai do canto. Tranca. Brabacalabrabas. Eu posso ser filho dessa terra, mas eu aprendi a ser guiado pelo Espírito. Eu tenho falhas, mas cada dia eu procuro ser guiado pelo Espírito. Eu profetizo terra boa aqui, Jesus. Fica de pé agora, vocês. Pode abraçar seu irmão. Profetize na vida dele que você vai ser terra boa. Se tiver alguém aí atrás que quer entregar a sua vida hoje a Jesus, vem aqui na frente. Quer aceitar Jesus Cristo ou se reconciliar, vem aqui à frente em nome de Jesus. Se tiver, diga para seu irmão, você vai ser terra boa. Você vai ser terra boa. Pode se preparar. Terra boa, você vai ser terra boa. Você é terra boa. Cresça nas pisadas do teu pai, nas pisadas do teu pai.